Olá, eu sou Deide França, ministro de cura da alma, especialista em inteligência emocional. Eu vou estar iniciando uma série de vídeos sobre provérbios, sobre Salomão, mais conhecido no árabe como Gedidias, o escolhido do Senhor. Eu vou estar trazendo aqui uma roupagem diferente da palavra de Deus, trazendo os remas, aquilo que ele quer dizer sobre sabedoria, provérbios, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui provérbios com a leitura do capítulo 1, e a partir do momento que eu vou lendo os versículos, eu vou trazer entendimentos sobre os versículos. Assim eu vou fazer com os 31 capítulos de provérbios. Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e das suas adivinhações. O que essa primeira parte aqui de provérbios está dizendo? Você começa a pegar os códigos, para se entenderem, para se receber, para dar aos simples e para entender provérbios. Tá vendo que ele está falando sempre para. Ele está dizendo o seguinte: olha, é um sentido. Então, se você quer conhecer a sabedoria, precisa entender as palavras de prudência. Então, quando ele fala para se conhecer a sabedoria e a instrução, para você entender as palavras de prudência. Então, se você não conhecer a sabedoria, você não consegue ter palavras de prudência. A Bíblia é um livro de revelações. Então, se você quer ter sabedoria, você tem que ler, buscar conhecimento de quem foi uma pessoa muito sábio. Ou seja, se você chegar para Deus e pedir: Deus, me dá sabedoria, Deus não vai te dar sabedoria, Ele vai te dar circunstâncias para você aprender a ser sábio e você ter prudência. Entenda, o erro é a prévia do acerto. Então, quando você erra, você aprende a não passar por aquele caminho mais. Sabedoria não é só você aprender com quem já sabe, é você também aprender com seus erros. Você está sendo sábio. Entenda, você não sabe tudo nessa vida, você não domina tudo. Exemplo é o casamento. Quando você entra no casamento, você não faz nenhuma faculdade para casar, você não passa por um curso de formação para entrar no casamento. Você entra no casamento de acordo com as experiências que você tem de outros casamentos à sua volta. E eu te falo, o casamento dos seus pais é uma grande base para o seu casamento. E no seu casamento você vai precisar ter muita sabedoria. Por isso que ele fala, para entender as palavras de prudência, para receber a instrução de entendimento. Ou seja, você tem que ter sabedoria. Os seus ouvidos têm que estar abertos para que você entenda a instrução e a sabedoria, e a palavra entre na sua alma, entre na sua mente, entre nos seus pensamentos. Versículo 4 fala: para dar aos simples a prudência, ou seja, para que na sua simplicidade você aprenda a se comunicar. Provérbios é um livro de muita comunicação. Você vai encontrar aqui, comunicação, comportamentos e hábitos. Comunicação, comportamentos e hábitos. Salomão está sempre direcionando a essas três áreas da nossa vida, que nós estamos constantemente tendo que buscar transformação. Então ele fala assim, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, bom direcionamento, boas decisões, um bom conhecimento, uma boa clarificação, uma boa clareza. Ou seja, você sabe o caminho para onde você vai andar, você sabe com quem você vai andar. Provérbios também é um livro que direciona caminho. Salomão é um homem que dá destino. Desde por que você me fala que Salomão é um homem que dá destino? Porque Salomão, ele recebia vários reis em volta de Israel, ele recebia vários reis para dar conselhos, e esses reis traziam riquezas e fortunas muito grandes. Por isso Salomão se tornou muito rico. O conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, valia muito, tinha muito valor. E essas pessoas vinham até ele e depositavam suas riquezas para buscar conhecimento de Salomão, por causa da sabedoria. Então vamos lá, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Ou seja, se você quer crescer, quer se tornar uma pessoa sábia, quer ter crescimento em todas as áreas da sua vida, crescimentos exponenciais, precisa ouvir as pessoas à sua volta, precisa ouvir mais e falar menos. Mas pastor, eu não aguento, eu falo muito. Sim, provavelmente você é uma pessoa prolixa, e eu conheço várias pessoas prolixas. O que são pessoas prolixas? São pessoas que falam muito,
tem necessidade desenfreadamente de falar, não para de falar. Você chega, ou ele fala mal de alguém, ou critica alguém, ou julga alguém, ou reclama de alguém, ou fala de mal notícias, ou fala de troço ruim. Essas pessoas são pessoas pessimistas. Pessoas prolixas são pessoas pessimistas e negativas, ou seja, elas não sabem ouvir. Por quê? Salomão está dizendo, olha, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então, quem fala muito não se torna uma pessoa sábia. Se você está me ouvindo e ouvindo essa palavra e você quer crescer em várias áreas da sua vida, precisa parar de falar muito. Para de fazer fofoca. Para de cuidar da vida dos outros. Repete assim comigo. Eu vou cuidar da minha vida. Precisa cuidar da sua vida. Quem fala muito está cuidando da vida dos outros. E quem fala muito não tem sabedoria, porque vai cair na própria palavra. Salomão está dizendo isso. E o instruído adquirir sábios conselhos. Tá vendo? Para de falar muito, ouve as pessoas e busca sabedoria na multidão de conselhos. Consegue me entender? Vamos lá. Versículo 6. Para entender provérbios e a sua interpretação, ou seja, para que você tenha revelações, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, tá vendo? Adivinhações, coisas que estão em oculto, coisas que estão misteriosas. Então você precisa ouvir mais, precisa ler mais, ouvir mais e falar menos. Provérbios tem um versículo que fala bem assim: até um tolo calado se passa por sábio. Então, se você fala muito, se você conhece alguém que fala muito, que é prolixa, cuidado, essa pessoa, ela vai se enrolar com as palavras. Essa pessoa é negativa, sai de perto dela, ela é tóxica, muito tóxica, e muitas das vezes não quer ser corrigida e não quer aperfeiçoar a própria comunicação. Como disse, o Provérbios é um livro de hábitos, comportamentos e muita comunicação. Mas vamos seguir em frente. Versículo 7. Não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, Salomão está dizendo, olha, o temor, o quanto você teme a Deus é o princípio da ciência, ou seja, o conhecimento. Então é o seguinte, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem são os loucos? São as pessoas que acham que sabem tudo, acham que não precisam de Deus, que conseguem controlar tudo e fazer tudo sozinho, mas não entendem que toda ciência, toda instrução, todo conhecimento está em Deus, na sua sabedoria. Eles desprezam a sabedoria e a instrução, por isso têm vidas desregradas, morrem muito cedo, padecem muito cedo, separam muito cedo, enlouquecem. Pessoas se matam, se suicidam, acabam com a própria vida. Por quê? Desprezam a instrução da palavra de Deus, da sabedoria, ou seja, querem viver pelo aquilo que vem e não pelo aquilo que o Espírito Santo está mostrando, direcionando. Então vamos lá, elas não temem ao Senhor, ou seja, elas desprezam o Senhor, preferem viver uma vida promíscua em prostituição, em masturbação, relacionamento de homossexualismo, preferem viver uma vida desregrada, sem hora para nada, sem respeitar as pessoas. Elas querem passar por cima de tudo e de todos e colocar o mapa mental delas na vida de todos. Por quê? Porque elas estão feridas. Provérbios é um livro que mostra muita ferida da alma, e eu vou te mostrar isso. Versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Vamos lá, filho meu, ok? Para e pensa. Por que Salomão está chamando de filho? Quem é filho? Quem é filho é quem ouve o pai. Muitas pessoas estão nessa terra e elas não têm pai, porque elas não ouvem ninguém. Ouvem o próprio ego, o próprio egocentrismo, o próprio entendimento, a própria loucura. Por isso estão tendo muitos problemas nas áreas emocionais. Entenda, se você não honra o teu pai e a tua mãe, se você não tem um mentor, uma pessoa que direciona você, você anda por aquilo que você vê no mundo e o mundo vai destruir você, porque o sistema jaz no maligno. Então, ou seja, ele está falando, olha, meu filho, ouve. A gente vai trabalhar muito a audição. Ouve a instrução do teu pai. Quem é o pai aqui?
O pai é uma pessoa que dá destino, proteção e segurança. Então ele está dizendo, olha, ouve aquele que vai dar destino na sua vida. E não deixe essa doutrina da tua mãe, ou seja, não deixe os princípios. Qual que é a doutrina da mãe que ele está falando? O respeito ao próximo, o amor, o carinho, a caridade, a bondade, porque a mãe, ela tem uma responsabilidade. A mãe trabalha afeto, amor e carinho. Então, ou seja, olha, ouve o teu pai que te dá destino e seja bondoso como a tua mãe. Entende? Porque diadema de graça serão a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, porque você vai escolher entre ter dias bons e dias maus. Por isso, não desprezes o teu pai e tua mãe. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não concita. Ou seja, cuidado com manjares, cuidado com ofertas que são tragas até você, cuidado com oportunidades que não são de Deus, coisas muito fáceis, coisas assim que vão te acelerar o processo da sua vida, quando na verdade essas coisas podem ser tentadoras, mas perigosas. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Então cuidado com aquilo que as pessoas oferecem a você, cuidado com oportunidades, palavras, cuidado com o que você ouve, isso pode contaminar você. Versículo 11, se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, interiores, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte da fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos toda a sua bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Ou seja, Salomão instruindo, cuidado com as amizades, cuidado quem você está ouvindo, você precisa ouvir o seu pai, cuidado. Pessoas querem te dar conselhos, mas elas não têm obras, a vida delas está desregada. Como que alguém vai dar um conselho sobre casamento se não é casado? Não tem experiências nenhuma. Uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que passou por um processo de mentoria conjugal comigo no meu escritório, ela recebeu conselhos de separação de uma profissional da área emocional. A mulher disse para ela, separa, larga aquele homem, não vale nada. Então eu perguntei bem assim, quantos anos de casada essa mulher tem? Ela me disse, Deide, ela não é casada, ela é separada. Então ela quis botar o mapa mental da separação na mente daquela pessoa. Mas, graças a Deus, Deus restaurou o casamento dela e do marido dela, e eles vivem juntos hoje. Pergunto, quem está certo e quem está errado? Aquela pessoa ou a palavra de Deus está certa? A palavra de Deus. Casamento é para toda a vida. O casamento não tem problemas, tem princípios. O problema é que você começa a quebrar os princípios e começa a quebrar um monte de coisa. Então quando você ajeita o mapa mental, ajeita os princípios e cada um faz o seu papel no casamento, tudo flui e dá certo. Então vamos lá. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, tá vendo? Foi o que eu disse, a maldade da separação, ou seja, ia trazer dor, ia trazer angústia, ia trazer separação, os filhos iam sofrer. Então cuidado com quem você está ouvindo os conselhos. Se essas pessoas não têm obras, não as ouça. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela penderá a alma dos que a possuem. Tá vendo? Vamos falar de alma. Muitas das vezes, eu como ministro de cura da alma, conheço um pouco de provérbios. E eu vou te falar, cuidado onde você coloca o seu coração. Quando a Bíblia fala coração, nem sempre vai ser espírito do homem, mas vai ser alma. Ou seja, a cobiça, a seu próprio ego, o seu próprio egocentrismo. Tipo, eu faço, eu consigo, eu construo, eu sou autossuficiente. Cuidado, esses sentimentos podem pender a sua alma e destruir você. Você vai ser uma pessoa que tem medo de inveja, achar que todos te invejam, você vai achar que as pessoas querem roubar você, você acha que as pessoas querem tomar o que é seu, quando na verdade você está sendo escravo da cobiça, está sendo escravo dos seus sentimentos, do seu ego, dos seus medos, porque a alma é traiçoeira quando está
fixa em Deus, nos princípios da palavra. Por isso que muitos adoecem na alma, câncer, tudo doença da alma, câncer, depressão, ansiedade, cistos e mais um monte de coisa, a gente vai falando. Mas vamos lá, continuando Salomão aqui. O convite da exortação da sabedoria, continuando no versículo 20. A suprema sabedoria altissonamente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas, e a cidade profere as suas palavras. Olha aqui no versículo 21, que coisa interessante. No meio dos tumultos ela clama às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Por que ele está nas entradas das portas? Por que está falando que ela clama nas entradas das portas? Por quê? Lembra que fala que Jesus está à porta e bate? Mas se você chamar, ele vai entrar? Então a sabedoria é Cristo. Cristo está na porta da sua casa. Você decide se ele vai entrar ou não no seu casamento, nas suas finanças, no seu relacionamento pessoal, com seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios. É você quem escolhe se a sabedoria vai entrar. Sabedoria é uma pessoa, Cristo Jesus. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Ou seja, está falando das pessoas que falam mal, murmuradores, falam mal de todo mundo, fofoqueiros, pessoas que levantam contenda. Cuidado com essas pessoas. Continua, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Está vendo? É o Espírito Santo que faz toda a revelação da sabedoria. Antes rejeitais todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação, a vosso temor, e vindo vossa perdição como tormenta, sobrevindo vós o aperto e angústia. Aonde que você vai sofrer primeiro? Querido, primeiro você sofre na alma. A alma é porta de entrada para as doenças. Angústia, tristeza, aflição, é na alma. Viu, ouviu, sentiu, instalou na alma, gerou uma crença, criou a sua realidade. Tire os olhos do mundo, coloque os olhos em Cristo. Não estou dizendo para você ser religioso, eu estou dizendo para você ser livre, se sentir livre. Vamos lá, versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão e não me acharão. Entende? Olha, você é filho de Deus. Se você não relaciona com Deus como um pai, quando você chamar ele vai te ouvir? Não vai, você não relaciona como filho. Ele não entende você. Você não se comporta como filho, se comporta como rebelde, como uma pessoa estranha. Quando você chama alguém no meio da rua e essa pessoa estranha, e você chama ela vai te parar para te ouvir? Eu acho que não, ela não te conhece. Mas se for seu pai atravessando a rua e você falar, pai, vem aqui, ele vem? Vem, porque te conhece. O seu pai do céu não te conhece. Logo, quando você clamar a ele, ele não vai te ouvir, porque você não tem ouvido ele. E várias pessoas tendo até você entregado uma palavra de Deus para você, falando de Deus para você, e você não quer ouvir, quer nas madrugadas chorar, mas não quer ouvir a palavra que te liberta. Mas vamos lá. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, ou seja, sucumbirão à amargura das suas escolhas e decisões na sua alma. Cuidado com as doenças da alma, cuidado com as permissões da alma, elas vão te afligir, te derrubar. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos destruirá. Quantas pessoas ricos e milionários quebram, morrem, perdem tudo, porque não tem Deus do lado. Mas os que me deram ouvidos, habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Olha, isso é um princípio e uma promessa. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente. Deide, o que eu preciso para estar seguro nessa terra? Ouça o teu pai.
que está no céu. Ouça, como que eu ouço Ele? Leia a Bíblia, aqui está a palavra, a vontade. Quando você lê a Bíblia, é Ele falando com você. Quando Ele fala, não sente como escarnecedores, não peque, não faça isso, não faça aquilo, devolva o seu dízimo, devolva a sua oferta, abençoa o seu próximo, honra o teu pai e tua mãe. É Ele falando com você. A Bíblia é o seu pai falando com você. Quando você ouve, cumpre, vai para o fazer, executa, receberá a promessa e estará descansado do temor do mal. Consegue me entender? Capítulo 1. Ouça o teu pai que está no céu. Ouça ele. Salomão ouvia ele. Aliás, a Bíblia diz que uma voz veio até Salomão, se eu não me engano, em sonho, e perguntou: Salomão, o que tu queres? Peça. Ele disse: eu quero sabedoria. E Salomão a teve. O homem mais rico dessa terra, segundo a Universidade de Harvard. O homem que tinha um conselho de sabedoria. Aliás, Salomão não era bobo. Salomão tinha 1000 concubinas. Algumas pessoas pensam que Salomão tinha 1000 mulheres para ter relação sexual. Não, ele não era essa Coca-Cola toda. Salomão tinha 1000 mulheres, você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria mora na multidão de conselhos. Então, quando ele tinha que tomar uma decisão, ele mandava buscar conselhos das mulheres. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Então Salomão sabia que há poder nas mulheres de sabedoria. As mulheres são sábias, elas são conselheiras, ajudadoras, elas têm palavra de sabedoria, elas têm discernimento. Então ele tinha 1000 concubinas, pois ele tinha conselhos na multidão. Salomão não era sexuado, mas ele era inteligente, muito inteligente. Então quando ele precisava tomar decisões, consultava as concubinas. E as melhores direções vinham delas. A pergunta é: quem você está ouvindo? Não está ouvindo a sua esposa, né? Não está ouvindo a sua mãe, né? Isso aí. Vai continuar dando errado a sua vida se você não ouvir as pessoas que a Bíblia diz que você tem que ouvir. Ouça a tua mãe, ouça a tua esposa. Entenda. A sabedoria é o caminho para uma plenitude de vida. Ouça o teu pai que está no céu. Busque direção nele. Busque sabedoria. Busque os conselhos de sabedoria. Ouça mais. Pare de falar mal das pessoas. Pare de cuidar da vida das pessoas. Cuide da sua vida. Você só tem essa vida. E você está gastando tempo cuidando da vida dos outros. Ok? Essa é a nossa primeiro devocional de Provérbios capítulo 1. Logo mais seguiremos com o capítulo 2 e assim até o capítulo 31 eu estarei trazendo luz na palavra de Deus e meu entendimento e revelações do Espírito. Eu sou Deide França, especialista em inteligência emocional, ministro de cura da alma. Se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo, dá um like, compartilha, faz um comentário. Se você quiser também, coloca suas críticas, eu estou aberto. Eu não sei todas as coisas, estou aprendendo e compartilhando o meu conhecimento. Entra no Instagram, @DeideFranca1. Entra no Instagram, tem muita coisa boa lá, muito conhecimento que vai trazer liberdade para você. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida.